Bom pessoal, então vamos abrir aqui o Word 2016, certo? Clicar em documento em branco. E hoje a gente vai ver a aba inserir. Então aqui em cima, certo? Ao iniciar o Word, a gente já tem sempre o Word começando na página inicial. Então você vai clicar em inserir, tá? E a gente vai ver outras funções do Word 2016 na aba inserir, tá? Então de início aqui eu tenho a folha de rosto, certo? Folha de rosto é essa função aqui que está acendendo, tá? Clicando na folha de rosto, ele vai me dar algumas opções, alguns modelos de folha de rosto, tá? Isso. Folha de rosto seria a capa, né? Como se fosse uma capa de trabalho, ou de folder, ou de revista, tá? Eu vou utilizar a primeira, que se chama animação, tá? Clicar aqui na primeira, certo? E ele cria para mim já umas lacunas dentro da folha de rosto, certo? Então, por exemplo, aqui em ano, eu vou clicar no nome ano, ele vai me permitir que digite aí alguma coisa, né? No caso 2017, que seria o ano, tá? Aí embaixo eu tenho o título do documento, vou clicar em cima do título do documento, vou colocar aqui, por exemplo, aula básica de Word 2016, certo? Aulas básicas, né, de Word 2016. Então, descendo, né, aqui a nossa folha de rosto, eu tenho aqui lacuna lá embaixo, professor, certo? Dois pontos e Pedro Salles, tá? Nome da empresa, sempre clicando em cima da lacuna, tá? Casa, Gás, Juventudes, por exemplo. E a data aqui, né? Então hoje é 5. Hoje, no caso, na data que eu estou gravando o vídeo, né? O 11 de 2017 já está lá, certo? Clicando aqui, ó, nessa setinha, ele já dá o calendário também. Se você tiver dificuldade de digitar, você pode escolher aqui a data, né? Certo? Quando eu crio uma folha de rosto, certo? Quando eu crio a folha de rosto, automaticamente ele já gera uma próxima folha aqui para mim, beleza? Então, clicando aqui, você vê que o cursor tá piscando lá, quer dizer que a gente tá na folha de baixo, certo? Eu vou vir agora para tabela, tá? A função tabela, essa função aqui que tá, ó, eu tô passando o mouse, tá? No momento. Então é o seguinte, clicando em tabela, certo? Você percebe que a gente tem ali alguns quadradinhos, tá? Cada quadradinho desse se chama célula. Cada quadradinho se chama célula, tá? E aí, quando eu passo o mouse em cima, por exemplo, do primeiro quadradinho, aparece uma linha, tá? Se eu descer aqui para o segundo, uma segunda linha, terceiro, uma terceira linha, certo? Então, cada quadradinho desse, certo? No caso, na minha primeira coluna, certo? Aqui, ó. Você percebe que à medida que eu vou passando, vai aumentando o número de linhas, certo? Então, isso aqui são as linhas, tá? E em cima são as colunas, tá certo? As colunas, você percebe que ali vai dividindo a linha em várias colunas, tá? E em cima eu tenho a quantidade de linhas e colunas, tá? Então aqui, ó, se eu afasto para a direita, eu tenho duas colunas e uma linha. Mais um para a direita, 3 colunas e uma linha. Se eu desço, eu tenho 3 por 2, então é 3 colunas e 2 linhas. Mais uma vez aqui, 3 por 3, 3 colunas, 3 linhas, certo? Essa é uma das maneiras de a gente criar uma tabela, tá? Mas aqui embaixo eu também tenho uma função inserir tabela, tá? Clicando em inserir tabela, ele vai abrir essa janelinha aqui para mim. E aí eu tenho aqui o número de colunas, que no caso está 5, e o número de linhas, que está 2, tá? Então digamos aí que eu queira colocar, por exemplo, colunas. Vou colocar aqui 4 colunas, tá? E 8 linhas, tá certo? Ao contrário, vou botar 8 colunas e 4 linhas, tá? Colocando aqui
eu digitei, eu posso usar também a setinha, tá? Clico no OK e aí, ó, tem minha tabela formada, tá? Por exemplo, eu posso utilizar minha tabela para fazer organizar um horário de estudo. Então eu tenho aqui, por exemplo, ó, horário, certo? Para eu pular para a próxima célula, ou eu posso clicar na próxima célula, ou eu posso clicar, tocar na tecla Tab. Tab sempre me leva para a direita, tá? Então, horário, certo? Eu vou colocar aqui segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, certo? Aí eu, por exemplo, posso colocar aqui que na segunda, né, o horário de 8 horas, na segunda, curso, tá? Meio-dia, almoço, certo? E 17 horas, né, largar. Então você larga o trabalho, por exemplo, tá? Digamos que minha rotina seja essa, certo? E vamos colocar aqui na terça-feira de 8 horas, certo? Academia. Aí aqui eu faço um lanche, tá? Aí 5 horas, faculdade, certo? E assim por diante. Você pode preencher aqui o resto das lacunas, tá certo? De acordo com sua necessidade. Então, aprendemos a criar uma tabela de acordo com a quantidade de linhas e colunas, certo? Só clicar fora aqui da tabela, ó, dá um enter, 2 enters, tá? Dependendo de quantos espaços você queira dar, certo? Voltando aqui para a aba inserir, tá? Eu tenho aqui logo ao lado a função imagem, tá? Para eu colocar uma imagem na minha folha em branco ou até mesmo dentro de um texto, tá certo? Eu preciso ter uma caixa de texto, tá? A caixa de texto está aqui, ó, lá do outro lado, ó, onde eu estou passando o mouse aqui no momento, tá certo? Lá do outro lado, caixa de texto, certo? Então eu vou inserir essa caixa de texto, tá? Clico nela, ela vai me dar também mais de uma opção de caixa de texto. Eu vou clicar na primeira, tá? Essa primeira aqui, ó, essa primeira aqui, tá certo? Que é a caixa de texto mais simples. Aí ele vai aparecer logo abaixo onde está meu cursor. Ela vai aparecer com um conteúdo, aí você pode apertar o delete e ela vai sumir, né? O conteúdo vai sumir. E aqui nessas bolinhas que tem ao redor, são os pontos onde você pode manipular o tamanho. Então se eu clicar aqui, por exemplo, na do meio, eu posso arrastar para baixo. Se eu clicar aqui na ponta, eu posso aumentar e diminuir, certo? E agora eu vou querer inserir uma imagem, né? Inserir uma imagem dentro da minha caixa de texto. Eu preciso dessa caixa de texto para que eu possa manipular e movimentar a imagem dentro da minha folha. Se eu não tiver essa caixa de texto, vai desconfigurar toda a sua página se você inserir uma imagem direto, tá certo? Você até consegue, mas sempre vai dar algum problema, tá? Então você vê que eu posso manipular aqui, ó, minha caixa de texto. Ela está vazia, eu vou inserir uma imagem, tá? Então voltando lá para a aba inserir, certo? Aí você pode até me perguntar, professor, por que toda vez que a gente utiliza uma outra função, ele sai da aba inserir? Porque na maioria das vezes você, quando utiliza uma ferramenta, tá? E você clica nessa ferramenta, por exemplo, tá? Deixa eu clicar 2 vezes aqui, certo? Aí se você olhar lá para a tabela, né, a barra de ribbon, que é essa barrinha azul aqui, são todas as minhas abas. Eu saí de inserir para formatar. Por quê? Porque eu cliquei 2 vezes na minha caixa de texto e aí ele foi para a aba formatar. Formatar o que? Caixa de texto, tá certo? Então isso pode acontecer algumas vezes. É só você voltar para a aba que você estava. No caso da gente, a aba inserir, certo? E aí, ó, clicando dentro da minha caixa de texto, como é que eu vou saber se eu estou dentro ou fora da caixa de texto? Quando você clica dentro da caixa de texto, ele aparece o cursor piscando dentro da caixa de texto, beleza? E aí você pode agora inserir a imagem, tá? Inserir a imagem. Então vamos clicar em imagens, tá?
Quando a gente clicar em imagens, ele vai abrir nosso Windows Explorer, tá? Onde se encontram nossas pastas, os arquivos, tá certo? Tudo que a gente precisa vai estar aqui, tá? Então eu vou procurar uma imagem aqui, certo? Deixa eu achar uma pasta aqui que eu tenho uma imagem, tá? Vou colocar essa imagem aqui dessa charge, tá? Clica na foto, tá? Clicou na foto e inserir, tá certo? Clica na foto, vai selecionar a foto e clica em inserir, certo? Clicou em inserir, você percebe que a imagem ela, né, já veio moldada a minha caixa de texto, tá? A imagem está aqui, caixa de texto está aqui. E aí, se eu quiser aumentar o tamanho da minha imagem, eu vou segurar em um dos pontos da caixa de texto, aumentar minha caixa de texto, certo? E aí eu clico na minha imagem uma vez, e aí os pontos laterais vêm para minha imagem, e eu posso aumentar também o tamanho da minha imagem, tá? Ok? O importante é você não deixar a imagem passar da caixa de texto, porque se você passar a imagem da caixa de texto, ela vai ser cortada, né? Você está percebendo que ela está sendo cortada aí. Ó. O ideal é você deixar ela dentro da caixa de texto. Ok? Beleza. Tá? E aí você ajusta a imagem da maneira que você achar melhor. Clica na sua caixa de texto e ajusta aqui também a sua caixa de texto ao redor da imagem. E aí assim a gente pode manipular a imagem dentro da minha folha, tá certo? Isso é importante para não desconfigurar a página lá na frente, ok? Beleza, então lá em cima, voltando para a aba inserir, tá? Tem algumas outras funções aqui importantes também. Vou clicar aqui embaixo, certo? Ok. Tem essa função aqui, ó, função formas, tá certo? Função formas. Clicando em formas, tá? Formas. Eu tenho inúmeras formas aqui, certo? Então você pode escolher uma dessas formas e utilizar no texto também, certo? Por exemplo, aqui eu tenho uma carinha de sorriso, tá? Aqui em formas básicas, tá? Quando eu clico na imagem, quando eu clico na forma, tá? Cliquei uma vez, ó, ele vai me aparecer aqui. Cliquei uma vez, pô, vai aparecer essa cruzinha. Então eu vou seguro com o mouse e arrasto, certo? Opa, peraí que não funcionou. Agora, seguro com o mouse e arrasto, certo? Soltei o mouse, ele vai gerar aí uma forma, tá? Essa forma ela já vai estar dentro de uma caixa de texto, então eu posso manipulá-la, certo? Isso aqui, para que serve isso aqui? Uma ilustração, algum exemplo de desenho que você pode dar no texto, tá certo? Isso é bem útil em vários casos, tá? E aqui quando você utiliza essa função, você percebe que ele vai para a aba formatar, certo? Então, ó, se você quiser mudar a textura, certo? Aqui, ó, estamos em estilos de forma, certo? Então você pode usar mais de na aba inserir, mais de uma forma, certo? Se quiser colocar, por exemplo, uma seta, tá? Seta dupla aqui, ó, linhas, seta da linha dupla, tá? Eu vou criar aqui uma seta e eu posso manipular a minha seta, tá? Para onde eu quiser. Isso aqui é interessante para a gente fazer organogramas ou provas, certo? Então a gente sempre utiliza aqui algumas referências de desenhos, tá? Então, voltando para a aba inserir, certo? Eu tenho também algumas outras funções, tá? Tenho aqui a função gráfico, que a gente ainda vai ver essa função gráfica quando chegar no Excel, tá? Smart Art também, certo? Isso aqui são elementos gráficos, tá? Recorte de tela já é um pouco mais avançado, certo? E eu tenho aqui comentários, tá certo? Posso inserir comentários em algumas regiões, ó. Você viu que eu cliquei em comentário, professor, no caso é o nome da minha conta, no momento, do meu login, tá? Eu vou colocar, por exemplo, aqui, ó, aula prática, tá? É só um comentário na folha, né, do que está acontecendo.
Só apertar o Enter, ele desce aí para dar mais espaço, tá? Clicou dentro da folha, ó. Ele vai sempre ficar aqui do lado, mas se eu passar o mouse em cima, ele vai me referir para aqui é esse comentário, tá? Eu posso responder, certo? Aula prática acontecendo agora, tá? Só para dar um exemplo, tá? Então é como se fosse anotações do que está acontecendo no momento, tá? Na folha aqui, certo? Ok? Temos também aqui, por exemplo, indo lá já para o outro lado, tá? Tem o cabeçalho, aqui ó, iniciar cabeçalho, tá? Da página, cabeçalho em branco, tá? Clicando no cabeçalho, você percebe que ele já gera uma divisão aqui, ó, gera uma divisão. Digite aqui alguma coisa, certo? Então eu posso digitar, por exemplo, aqui ó, no cabeçalho, prática de informática básica Word 2016, certo? Esse cabeçalho ele vai aparecer em todas as folhas, tá certo? Então, ó, se eu digito ela uma vez em uma folha, se eu descer, tá? E gerar mais uma folha aqui, por exemplo, tá? Deixa eu descer aqui. E aí você percebe que quando ele gera outra página, ele já vem com cabeçalho. Então esse cabeçalho é automático para todas as páginas que a gente for produzindo, certo? Beleza, tá? Do mesmo jeito que a gente tem o cabeçalho, a gente tem também, né, lá na página inserir, o rodapé, certo? Aí o rodapé a gente pode ter vários modelos, em branco com 3 colunas, animação, tá? Vou colocar aqui, por exemplo, a primeira opção que é em branco. Então aí o rodapé já é no final da folha, tá? Aqui é só a gente digitar, ó. Digite aqui, então a gente clica na função rodapé e já coloca, por exemplo, aqui ó, Casa das Juventudes, Casa das Juventudes, tá? Rodapé, clicou dentro, 1, 2, pronto. Então, se eu digitei aqui no meu rodapé o nome ou uma frase, lá na segunda folha também vai estar. Então, do mesmo jeito que o cabeçalho vai estar em todas as páginas, o rodapé também vai estar em todas as páginas, tá certo? Ok? Tranquilo, tá? Na aba inserir, certo? Também temos o nosso número de páginas, tá? Adicionar número de páginas, certo? Logo abaixo aqui. Então, clicando na função, essa aí que eu estou passando o mouse, certo? Eu tenho início de página, fim de página, margem, posição atual, tá certo? Então, ó, por exemplo, eu vou colocar o meu número de páginas no fim da página. Então, eu passo o mouse em cima e aí ele já me abre um leque de opções aqui, tá? Eu vou colocar, por exemplo, vou escolher aqui o modelo número sem formatação 3, tá? Se você descer a barrinha aqui, na realidade você vê que você tem várias opções, na verdade, tem várias opções. Vou descendo aqui, ó, várias opções, tá? Para ficar mais bonito, eu vou colocar esse itálico em caixa 2, tá? Vou clicar aqui, ó, certo? E aí, ó, lá no final da página, essa é a minha página 1, então aqui ele aparece página 1, certo? Minha página 2, então já aparece página 2, tá? Ok? Aí você me pergunta, professor, mas sumiu lá o meu rodapé. É porque você usa o rodapé apenas com informação, tá certo? Como eu coloquei o número de páginas, ele já me tirou o nome Casa da Juventude. Então você vai escolher, tá? Você bota o rodapé escrito ou você bota o número de páginas, tá? Então toda vez que você gerar uma página, ele vai automaticamente gerando também o número dessa página, tá certo? Tranquilo? Beleza. Então ainda assim na aba inserir, temos um outro elemento aqui que é bem utilizado, que é o meu Word Art, tá? Vou descer aqui na nossa página, tá? Pra gente utilizar aqui assim em branco, tá certo? Então, em inserir, temos o Word Art, tá?
E eu vou clicar na minha função WordArt, que fica próximo à caixa de texto, aqui, tá? Essa função aqui que eu estou passando mal, certo? Aí você tem vários modelos de letras, né? Então, ó, eu vou escolher, por exemplo, aqui a minha letra um pouco espelhada, tá certo? Preenchimento de gradiente azul aqui, tá? Então, ó, ele já gera uma caixa de texto também, certo? E aí eu posso digitar qualquer coisa que eu quiser aqui nesse modelo de imagem, tá certo? De imagem não, desculpa, de frase, tá? Então eu posso colocar aqui, por exemplo, estudar tá? Você pode perceber que esse modelo é espelhado, né? Ele tem um reflexo como se o chão fosse brilhante, tá? O chão da folha, né, no caso. E a gente também pode aumentar a caixa de texto, certo? Manipular o tamanho, selecionando aqui, ó. E a gente pode selecionar e modificar lá em página inicial, que a gente já aprendeu, por exemplo, o tamanho do texto. Se eu quiser aumentar, se eu quiser diminuir, tá? Tá no tamanho 36 aí, que é o básico dele, certo? E aí você pode já juntar isso com a outra função, que é a de imagem. Então você bota um título na imagem com o WordArt, tá? Então vocês estão aprendendo as funções para depois ir juntando cada função e montando um texto apresentado, tá? Então voltando aqui para inserir, certo? Eu tenho algumas outras funções aqui ao lado, tá? Então aqui ao lado tem algumas funções de equação e símbolo, tá certo? Isso aqui é muito usado para professor fazer prova, né, de matemática, de português, certo? Então aqui eu vou clicar em equação, aqui nas setinhas do lado, certo? Então tem algumas equações aí, tá? Isso aqui é mais assim, a nível de conhecimento, tá, pessoal? A nível de curiosidade. Você tem algumas equações aí, caso você queira fazer algum trabalho, tá certo? É só clicar nela, ó, por exemplo aqui, ó, o Teorema de Pitágoras. Cliquei nela, ela vai aparecer aqui, ó, o Teorema de Pitágoras, tá? Tá bastante interessante, certo? Ok? Então, bom exercício para vocês aí.